Aleluia, vocês são um sucesso. Fica fácil ministrar depois de da ministração do louvor através do nosso Ministério de Música. É extraordinário. Aleluia. Glória a Deus. Quem não me conhece ainda aqui? Levanta a mão. Ah, valeu. Amém. Eu sei que você não me conhece. Eu sou a irmã Marta Crisóstomo, amém? Os outros todos que levantaram a mão, nem vem que não tem. Todo mundo já me viu aqui. Aleluia. Eu sou ministro da casa, amém? Meu marido hoje não pôde estar aqui, provavelmente virá no culto da noite. Nós estamos fazendo a mudança do nosso filho, que acabou de se casar no domingo passado. Ainda estou vivendo na graça e pela graça essa nova realidade, essa nova experiência de viver sem ter o nosso filho lá conosco, mas crendo e vivenciando e experimentando nessa graça a alegria tão grande de ver tudo aquilo que nós semeamos, de tudo aquilo que nós ensinamos, de tudo aquilo que a palavra de Deus foi implantada no coração dele, agora nós estamos vivendo o resultado disso, amém? Então estamos todos felizes, aleluia! Eu sou a irmã Marta, meu marido então não pode estar aqui, nós estamos fazendo essa transição, não é de mudança. E sou professora do Rema Brasil, se você não conhece, ou do Rema no Brasil, se você ainda não conhece essa escola interdenominacional, saiba que de tudo que você vai ouvir, de tudo aquilo que nós vamos experimentar hoje, é exatamente a experiência de receber dessa palavra, a revelação no coração, permitir que o próprio Espírito de Deus, que habita em nós, traga a certeza e a fé do nosso coração, faça com que saia de nós exatamente como rema, como a palavra em nós enxertada, agora falada com poder. Aleluia! Amém? E de fato hoje eu quero abrir com vocês num versículo de Efésios, no capítulo 2, para começar. Hoje nós vamos ler alguns versículos, aliás, nós vamos ter aqui a presença da palavra de Deus sendo ministrada em vários versículos. Você não vai precisar abrir em todos, mas em alguns eu vou convidar você a abrir, como esse de agora, de Efésios, capítulo 2, o versículo 8. Aleluia! Eita, glória a Deus. Eita, Deus é bom demais. Então, eu vou começar a ler do versículo 4, amém? Mas Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos dos nossos delitos ou pecados, dependendo da sua versão, nos vivificou, ou seja, trouxe da própria vida de Deus para nós, não é? Juntamente com Cristo Jesus. E aí existe um parênteses aí na sua Bíblia também, provavelmente, que diz, pela graça, diga, pela graça, sois salvos. No verso 6 diz, e nos ressuscitou juntamente com ele, e com ele nos fez assentar nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar aos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça, diga, graça. Aleluia! Pela bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque, aí no verso 8, porque pela graça, diga, graça, sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus desde antes preparou para que andássemos nela. Desde o momento em que todo o planejamento da redenção foi concebido, amém? Não está falando aqui de predestinação, está dizendo para aqueles que escolheram ou receberam a Cristo Jesus no seu coração. Tudo bem até aí? Aleluia! Glória a Deus, você está pronto? Diga, eu estou pronto. Amém. Então, de fato, nós vamos estar falando, não é? Eu sei que não é possível falar sobre um tema tão extenso, tão extraordinariamente extenso e poderoso como a graça de Deus. Mas desde ontem nós tivemos uma reunião de trabalhadores aqui, nesse mesmo local. E quando eu pisei os pés nesse local, no momento em que eu coloquei os pés nesse local ontem, a palavra graça se estampou no meu coração, como Deus vem tratando algumas coisas a respeito do assunto comigo já há algum tempo.
E ontem eu tive a certeza que hoje eu começaria a tratar, ou através de mim, como canal, ele começaria a tratar algumas coisas sobre a graça. Graça essa que não tem sido, de fato, nem muito divulgada, nem muito ensinada, nem muito tratada. Claro que aqui nós temos tido esse cuidado. Mas, normalmente, pelas igrejas afora, o que nós temos visto é que esse assunto não é tão tratado, a não ser en passant, ou seja, de uma forma superficial, talvez. Por que eu digo isso? Porque muitos acham, como foi falado, inclusive ontem, citado ontem, que à medida que nós falamos, ou dependendo da forma que é exposta ou é exposto o ensino sobre a graça, as pessoas tomariam para si o direito de continuar errando, entendendo, ei, a graça já fez o que precisava ser feito, mas não é isso que a Bíblia diz. Não é isso que a palavra de Deus ensina, não é isso que o nosso Deus nos ensina a respeito da graça, muito pelo contrário. Amém? Aleluia! Então, hoje nós vamos começar a tratar algumas coisas que o Senhor tem colocado no meu coração, da maneira que Ele tem trazido como entendimento de forma facilitada para nós. É um assunto, irmãos, para ser falado por dias, por meses, porque para tudo a graça está ali, à disposição. Em tudo, a graça é aplicável e aplicada. Em tudo, ela é o socorro, ela é a capacitação, ela é a habilitação. Nós vamos tratar de alguns pontos, ok? E vamos avançar no conhecimento daquilo que precisamos entender para podermos viver de forma vitoriosa em todas as circunstâncias, inclusive pela fé. Porque foi pela fé, mas a graça, não é? Nos atraiu a tão grande salvação e pela fé vivenciamos essa experiência gloriosa. Então a palavra de Deus fala exatamente sobre isso. É aí que nós encontramos essa associação da graça com tudo aquilo que é da parte de Deus, que é Deus. O próprio Deus é chamado em 1 Pedro, capítulo 5, verso 10, não precisa colocar, só estou citando, você pode checar lá na sua casa, na sua Bíblia. Ele é chamado de Deus de toda graça. Aleluia! E à medida que nos envolvemos com a palavra sobre o assunto, nós vamos ver que o trono de Deus, o seu Espírito, a sua palavra, inclusive Jesus Cristo, estão aí envolvidos, cheios da graça de Deus, não é? Trazendo, movendo, manifestando a própria graça de Deus. Então, quando algumas pessoas dizem, ou se questionam, ou perguntam, ou como nós vemos aí nas mídias sociais, até quando ou quanto eu posso pecar? E aí estamos tratando de crentes fazendo esse tipo de perguntas. O quanto eu posso pecar? Pecar, irmãos, eu não estou falando de errar o alvo apenas por conta de alguma forma eu não conseguir vencer algo. Não, mas tem gente que acha que pode continuar pecando por conta da graça. Quanto eu posso continuar pecando e me safar, me livrar? Quando? Nunca. A Bíblia diz que nunca. Aleluia! Porque a própria palavra de Deus nos inspira a nós, filhos de Deus, que se pecarmos, nós temos um advogado. Precisamos nos arrepender, confessar e deixar aquela situação. Amém? 1 João, capítulo 1, verso 9, trata sobre isso. Então, arrependa-se de imediato. Por quê? Porque a graça custou um alto preço, irmãos. Um alto preço, o preço de sangue, do sangue precioso de Jesus. Então, para nós foi de graça, mas para Deus, para Jesus, custou um preço muito grande. E, de fato, ela não nos dá o direito de continuar pecando. Em nenhum lugar da Bíblia está escrito isso. Pelo contrário, ela nos oferece, segundo nós olhamos os textos, um poder regenerador para nós vivermos em novidade de vida. E a novidade de vida mostra que nós temos que deixar as coisas que passaram, que ficaram para trás. Jesus, irmãos, sim, veio para salvar, não veio para condenar o pecador, mas ele não veio para compactuar com erros contínuos daquele que nasce de novo, que recebe tão grande salvação.
A graça não vai fazer por você, a graça não vai fazer por mim, mas ela vai nos capacitar, vai nos habilitar a viver uma vida de santidade, uma vida de poder, uma vida gloriosa em Cristo Jesus. Amém? A Bíblia, então, vai dizer que essa graça é abundante, é multiforme. A ela, como nós vimos, somos atraídos. Por ela nós somos salvos, justificados, claro, mediante a fé, mas redimidos, santificados por tão grande graça. Aleluia, isso precisa entrar nos nossos corações, isso precisa ser uma certeza, uma convicção. A dispensação que nós vivemos agora, a dispensação do Espírito, é do Espírito de graça, é a dispensação da graça. A obra da cruz é chamada da obra de graça, da graça. Aleluia. Aleluia, porque senão, irmãos, até para lidar com o pecador, nós não sabemos como fazer, nós não sabemos como lidar. E aí, em 2 Coríntios, capítulo 9, o versículo 8, vai dizer assim: Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Graça, irmãos, é essa força capacitadora, motivadora, habilitadora. E sim, ela vai nos habilitar a viver uma vida santa e justa diante de Deus e diante dos homens, sendo diferentes daqueles que não estão em Cristo. Em Tito, no capítulo 2, o versículo 11... vai dizer assim, e se eu não estou pedindo a você para abrir, é porque você pode reter, e depois você ouve de novo a ministração e extrai aí os versículos, amém? Vá anotando os versículos, e na sua casa você tem um dever de casa maravilhoso para crescer sobre o assunto. Tito, no capítulo 2, diz, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Agora, olha que palavra maravilhosa, educando-nos. Uau! Para que, renunciando à impiedade, está vendo como não é para continuar nas mesmas práticas? Essa graça salvadora, ela nos ensina, ela nos capacita e nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas, e para que vivamos no presente século de uma forma sensata, justa, piedosa, aguardando a bendita esperança, ou em bendita esperança, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia! Então, depois dessa grande introdução, vamos começar a nossa ministração. Aleluia! Irmãos, ontem, há um tempo atrás, né? Não foi ontem, mas há um bom tempo atrás, nós fomos instruídos, ou houve uma indicação para que nós lêssemos esse livro, Graça Transformadora, de Luciano Subirá. E eu aconselho, não é, a quem puder, nós temos no nosso Verbo Shop, na livraria, se você quiser, se você puder ir, caso você queira e não tenha mais o livro, nós vamos ver aí um meio de você conseguir adquiri-lo. Se não me engano, nós temos aí uns preços, não é, extraordinariamente atrativos para que você possa receber o material ou receber desse material, extrair dele aquilo que Deus tem para nós, através desse grande homem de Deus. Ah, você baseou a sua ministração nisso? Não, mas grande parte daquilo que hoje, não é, nós estamos vivendo, vivenciando e experimentando pela palavra de Deus, vivendo pela fé. É claro, a instrução de homens que se dedicam ao estudo da palavra também fazem parte daquilo que hoje nós estamos vivenciando. Amém? Então, muita coisa você pode ouvir, você que leu o livro, e entender, eita, ela leu aquele livro, e eu não vou deixar de dar a quem de direito o direito daquilo que pulou ou saltou para o meu coração, certo? Aleluia! Então, mas qual é o tema da nossa ministração? Graça. Tira o se puder. Aleluia! E aí eu aconselho você a abrir novamente, se você já abriu, deixa aí abertinho, mas eu quero que você abra em 2 Coríntios comigo, convido você a abrir comigo em 2 Coríntios, no capítulo 12. Eita, lá vem aquele versículo, vem mesmo. Aquele que todo mundo conhece.
e que todo mundo fica confuso. Aleluia! Com todo mundo no sentido, podemos não generalizar, mas a grande maioria, ainda que receba, que saiba, que viva isso pela fé, tem alguns, né? Eu mesma já fiquei muitas vezes, ué, por quê, né? Ué, como assim? Até que eu permiti que o entendimento de graça saltasse no meu coração e eu pudesse aprimorar a compreensão daquilo que a graça de Deus traz para a nossa vida, na nossa vida e através da nossa vida. Diz aí, 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9. Mas ele, veja que está escrito, ele me disse, uau, eita glória, minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Por isso, com muito prazer, aí Paulo novamente tratando dele, com muito prazer me orgulhei nas minhas fraquezas. Para quê? Para que o poder de Cristo habite, ou seja, visível, através de mim, ou em mim e através de mim. Queridos, fazendo a exegese desse texto, não é tratando a respeito de homilética, como nós buscamos fazer, para trazer a você um entendimento mais próximo, né, do que é o extraordinário entendimento da palavra de Deus, nós vemos que os estudiosos falam a respeito de ele ter ouvido uma doce voz por causa da expressão que é usada nesse tema, não sei grego, não vou falar para você, mas o entendimento do que está escrito e aqui, por conta dele dizer, me disse, os estudiosos dizem que provavelmente, como em outras vezes, o apóstolo Paulo teve, não é, essa inspiração do próprio Jesus, a quem ele já tinha visto, já tinha tido relacionamento em outras passagens. Ele vai ter esse encontro novamente com Jesus e aqui ele recebe do próprio Deus, por meio de, não é, daquilo que ele estava acostumado a receber, pelo relacionamento que ele decidiu ter com Deus, com Jesus Cristo, ou com Deus por meio de Jesus Cristo. Então, nós vamos aqui ouvir que ele diz assim, ele disse, minha graça te basta. Normalmente a gente pensa assim, minha graça te basta. Paulo, se vira com a minha graça. A maioria pensa assim, eu já pensei assim. E eu já ouvi muitas outras pessoas vendo assim, eita, a gente tem que se conformar com a graça de Deus. Irmãos, não é conformar. É viver o privilégio. Uau! Eu entendo Paulo ouvindo, minha graça te basta. Minha graça é o que você precisa. A minha graça é o que estava faltando você entender para viver o extraordinário. Então, a Bíblia está afirmando que nós já vimos isso. Somos salvos pela graça, sim, mediante a fé. Somos salvos do quê? Do inferno, sim, da morte espiritual, do pecado, da maldição, de tudo que nós vemos. Mas a graça disponível para todas as outras coisas, para muitas coisas, mas nós podemos dizer também para todas as outras coisas. Graça, irmãos, é essa tamanha suficiência. Quando o apóstolo Paulo ouve, minha graça te basta, é como se ele estivesse ouvindo, ei, eu sou o suficiente. O que você precisa, você tem em mim. Eu sou o que você precisa. A minha graça, irmãos, receba, eu oro para que você receba como revelação pelo próprio Espírito de Deus, porque você vai ter uma semana e um mês e um ano extraordinário. Se você decidir viver a sua vida confiante em Deus por meio dessa graça salvadora, é isso a sua fé? Oh, se movendo por meio dessa graça. Aleluia! Aleluia! Tantas coisas você tem vivido e nem sabe como passou. Foi a graça e você nem atentou. Aleluia! Então a Bíblia vai dizer essas coisas, mas a graça, irmãos, é essa tamanha suficiência de Deus em nós. É só olharmos para os versículos. É uma habilidade sobrenatural, divina, para fazer
aquilo que jamais nós poderíamos fazer de forma natural, na força do nosso braço, na nossa própria capacidade. A exemplo do que falamos, jamais poderíamos nos salvar sozinhos. Nada que nós tivéssemos, nada que nós fizéssemos seria capaz de conquistar para nós tão grande salvação. Se nós pudéssemos definir, e temos como definir, de algumas formas, não é toda maneira de se definir, mas definir e mostrar a essência da graça é o amor incondicional de Deus. É o principal. Essa é a graça que expressa a máxima atitude de amor incondicional de Deus. Sim, realmente, não merecíamos, mas Ele fez por nós. Aprove a Deus, irmãos. Não é tratar, salvar a cada um de nós pela sua maravilhosa graça. Como nós vimos em Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos. Sois, não fomos para um só determinado, para uma determinada situação. Sois salvos por meio da fé, sim, mas isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Eita glória! Então está envolvido aí o perdão, a redenção, proporcionando o quê? O novo tudo. Eita Jesus! Como Deus é bom, irmãos. E aí nós vemos em 1 João, no capítulo 1, o verso 9, aquilo que eu citei no início. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Aleluia! Então, não atrai apenas, não perdoa apenas, mas ela capacita de forma sobrenatural, capacita de forma divina a viver de acordo com os princípios, com os padrões do alto. São padrões muito mais altos do que os que nós tínhamos. Provavelmente na nossa alma não conseguiríamos viver todos, mas pela graça, nos capacitando e nos habilitando, nós podemos sim viver. E em fé, sim, seja desafio, seja coisas boas, sejam desafios e seja para o nosso crescimento espiritual. Aí nós vemos em Filipenses, no capítulo 4, versículo 3. Tudo posso. Em quem? Naquele que me fortalece. Eita glória! Então Ele está te habilitando agora, irmãos, a ouvir e entender. Ele está te capacitando agora a não pensar no que você vai ter que viver daqui a pouco, mas ainda assim, fazendo com que você e eu entendamos, não importa o que eu vou viver, não importa o que vai aparecer, não importa o que vai acontecer, porque a graça, a suficiência de Deus em mim para todas as coisas. Ele está lá nos habilitando, ou a graça está lá nos habilitando na transformação interior. Quando nós citamos Romanos 2,12, irmãos, e nós dizemos, não nos conformamos mais com esse mundo, mas nos transformamos pela renovação do nosso entendimento. Para quê? Para que nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. É exatamente por meio dessa graça nos capacitando. Sim, vivemos em fé, mas a graça nos habilita a viver isso. Aleluia! É assim que nós deixamos de lado os princípios que estão surgindo por meio de ideologias, de filosofias, e ficamos com o padrão pétreo, eterno, de princípios de Deus. Família, amor, justiça, um bom pensamento, a ausência da maldade, da iniquidade. Aleluia! Eita glória! Então ela está nos habilitando na transformação interior. Ela não faz por nós, mas ela nos capacita. A quem? A quem decidir confiar, crer, acreditar. Então, grande graça. Graça essa, irmãos, que é abundante, que é multiforme. Na manifestação de Deus, na manifestação do poder sobrenatural de Deus, em nós, por nós e através de nós. Lá em 1 Pedro, até porque nós sabemos que não é só para nós. É para que possamos viver junto a outras pessoas de maneira a glorificar o nome do Senhor, a glorificar a vida nova que nós carregamos e somos agora, vivemos agora. 1 Pedro, no capítulo 4, o versículo 10, vai dizer:
servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Aleluia! Essa graça, portanto, podemos sim entender como graça transformadora, porque nós vimos que ela atua no processo da transformação, como se você ler esse livro você vai ver, não é? Tantos outros princípios, tantos outros pontos importantes nesse processo da transformação que tem que ser constante. Não é só hoje, não é só quando nós estamos na igreja, não é só no nosso momento devocional, mas é todo dia, todo tempo. Então, ela precisa, sim, causar um impacto na nossa própria vida, a ponto de haver mudança de comportamento, não manter os padrões de pecado, de iniquidade. Não, agora a graça, não, agora a graça. Agora a graça faz com que haja mudança de comportamento, de atitude, não é? Claro que centralizada ou vivida pela fé. Confiando nós nesse amor que habita dentro de nós, amém? E aí nós vemos que a comunhão vai ser percebida, ou a comunidade vai querer a comunhão, porque a graça vai ser percebida, a nova vida vai ser percebida em nós, por nós e através de nós. E eles vão ser atraídos como nós fomos, por essa tão grande graça. Aleluia! Agora eu quero frisar com vocês, graças a Deus dá tempo, alguns, eu não vou dizer que são todos, mas eu vou frisar alguns pilares importantes da graça que já citamos. Mas eu vou dar a você os versículos, a base bíblica, porque contra a palavra de Deus não há argumento. Amém? Então, alguns pilares importantes de tamanha graça é exatamente a mudança da lei. Uau! Romanos 8, 1 e 2 diz, versículos que nós citamos, tanto nas nossas músicas, nas nossas canções, como citamos diariamente, mas precisamos vivê-los de verdade, porque é legal, então precisamos tornar vital, ou seja, precisamos trazer para a nossa experiência diária de viver pela graça, não é? Mediante a nossa fé. Olha aí, portanto, Romanos capítulo 8, a partir do verso 1, portanto agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Por quê? Olha aí que coisa extraordinária. Porque a lei do Espírito porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. A mudança de lei, porque na nova aliança nós não vivemos pela lei, nós vivemos pela graça ou na graça. Não vivemos mais pelo espírito condenador que havia na lei que mostrava o pecado para o homem. Você precisa se consertar apontando para o que já veio, Cristo Jesus, ao qual nós abraçamos, recebemos e vivemos como Senhor da nossa vida para uma nova vida por meio da graça, não é? Na graça, por meio da nossa fé. Aleluia! Então essa graça nos livra da condenação e nos capacita a viver uma vida no Espírito. Principalmente no fruto do Espírito humano recriado. Ela não vai viver por nós. A graça não fará você viver o amor. Não viverá o amor por você, mas te capacita a viver esse amor. Amém. Aleluia. Outra base, ou outro pilar, não é? A respeito da graça, é a própria justificação. Romanos 3:24 diz, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Eita, eu continuo recebendo, irmãos. Oh, aleluia! Estou aqui e estou recebendo. Por quê? Porque a justificação é esse ato de Deus que nos declara justos, puros, sem delitos, mas não pelos nossos méritos, nos méritos dele. Por isso, precisamos vigiar e não viver pecando. Aleluia! E aí, é isso, a fonte da graça sempre será Jesus Cristo, a manifestação da graça de Deus em forma humana. Nós vimos isso em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio, cheio de graça e de verdade. Por Moisés veio a lei, por Jesus Cristo a verdade e a graça.
Amém? Aleluia. E o outro pilar, que nós já falamos, é exatamente a transformação. E é ela, a graça, que nos capacita na transformação, na mudança de caráter, não é? Na eliminação total daquilo que havia do velho homem, nos comportamentos. Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 17, você tem ouvido isso aqui a cada culto. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. E há a possibilidade real de vivermos esse novo por meio dessa graça. Então, é nessa graça, não é, que nos habilita no dia a dia. É verdade que ela nos habilita no dia a dia? Você crê nisso? Porque nós precisamos crer. Sim, ela nos habilita a viver o dia a dia nessa nova realidade, realidade de fé, de justiça, de saúde divina, de prosperidade de dentro para fora. Amém? É viver essa nova vida e viver também para servir. É possível servir, irmãos. É possível servir. A graça nos faz prosperar em todas as áreas, faz com que você fale palavras de graça, tenha atitudes graciosas. Eu lembro de ontem, nosso pastor falando de uma situação que ele viveu, onde naturalmente, se nós estivéssemos vivendo numa vida cotidiana, sem Cristo Jesus, sem a compreensão de uma nova realidade, da graça de Deus, não é? De demonstrar a nova vida, provavelmente a resposta dele à situação teria sido completamente diferente e danosa. A minha, por exemplo, né? Para você ficar sabendo qual era a situação. Era uma situação que dava vontade de fazer. Mas eu lembro que ele pensou em alguns momentos, Senhor, eu sou crente. Ele disse, eu nem pensei que eu era pastor, porque ali, junto a pessoas, né, do meu cotidiano, nem todo mundo sabe que eu sou pastor, mas eu sou crente. Eu sou filho de Deus. Eu tenho uma nova natureza para ser vivida diante daqueles que precisam ver a graça de Deus. Eita, Jesus! É corajoso, meu pastor. Corajoso. Estou chegando lá. Estou chegando. Já estou vencendo na maioria das vezes. Aleluia, aleluia! Né? Meu marido que o diga. Era mais complicado. Agora não. Agora eu até paro e penso, eu sou crente. Eu sou crente. Aleluia! Então, pela graça, ou nessa graça, nós podemos ser melhores filhos, melhores pais. Nós podemos ser melhores patrões, melhores empregados. Tudo é promovido por essa graça para o bem, ou para o melhor, ou para que outras pessoas sejam atraídas a ela. Aleluia! Podemos, irmãos, ministrar dias sobre a atuação da graça. É o que eu falei. Mas eu estou escolhendo alguns pontos para que nós possamos viver essa semana, esse mês e esse ano, começando a tratar sobre esse assunto. A graça, inclusive, favor de Deus, para você executar uma missão. Para quando você vai a algum lugar, todas as vezes que eu saio de casa e eu preciso tratar algum assunto importante, eu digo, Senhor, eu creio no teu favor diante dos homens. Onde eu estiver, onde eu passar, por onde houver necessidade, a tua graça se manifestará em favor dos homens para comigo. Porque a tua graça habita em mim, está comigo, facilita, me habilita a ver onde eu não conseguiria ver, a pensar de forma diferente, acertada, assertivamente, e assim nós vamos vivenciando, experimentando graça de Deus e favor diante dos homens. Inclusive, graça para os dias não tão bons, dias de dificuldade, como nós usamos aí o texto, lá onde Paulo ouve de Deus algo diferente daquilo que a gente acha que ele devia ouvir. Porque eu ia querer ouvir outra coisa. Ou você ia querer ouvir aquilo que ele ouviu? Não sejamos hipócritas. Amém? Então, o que nós vemos aí, eu sei que olhando para o texto de 1 Coríntios, no capítulo 12, abre lá comigo, a partir do verso 7. Eu sei que nós pensamos que uma vez em Cristo, não há mais nenhuma situação contraditória, contrária, desafiadora, mas quem mentiu para você? Não foi o Douglas, porque o Douglas prega a verdade aqui. Não foi o nosso pastor, não foi nenhum dos ministros dessa casa, amém? Então, assim, Pedros, Marias, Roses, não é? Douglas, Martas, que vão aprender e estão aprendendo a viver
por meio nessa graça pela fé, irmãos. Há exemplo aí do apóstolo Paulo, que enfrentou os seus desafios e, sim, enfrentou sofrimentos no seu ministério. Um desses foi nessa passagem aqui, que nós chamamos, ou vemos pela própria palavra, ele dizer que havia um espinho na carne dele. Fulano diz A, fulano diz B, a gente vai ver que era pessoas. Que era algo real que ele estava vivenciando. E se você pega o contexto desse texto, você vai ver que ele vem sofrendo perseguição, maltrato, todo tipo de afrontas, tanto físicas quanto pessoais, quanto emocionais. A gente vai ver exatamente isso. Aí, pegando aqui, 2 Coríntios, capítulo 12, a partir do verso 7, diz: para que não me exaltasse pela excelência das revelações, foi-me dado, e aí foi-me dado, é o que estava acontecendo, tá? Foi-me dado um espinho na carne, a saber, olha aí, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que eu não me exaltasse. Irmãos, essa criatura vinha perseguindo ele em todas as cidades que a criatura saía lá da onde ela devia habitar e ficar para sempre, mas ia atrás do apóstolo Paulo, perturbando ele, perturbando aqueles que estavam com ele, fazendo, né, das tripas coração para que ele não conseguisse alcançar êxito nas suas missões. E isso vinha trazendo para a alma de Paulo, para a situação que ele estava vivendo, algo que ele chama de espinho na carne, porque para ele devia ser dificultoso. Olha aí. Agora, Paulo orou para Deus livrá-lo. Orou. Ele não orou em nome de Jesus, por isso que não aconteceu. Não diz que foi isso que aconteceu. Ele orou, e ele sabia orar, ele orou da maneira certa. Mas o que a gente vê em relação a Deus aqui, nesse momento, é algo diferente daquilo que nós esperávamos que acontecesse no texto, ou com a vida de Paulo. Porque o cara, meu Deus, o cara se entregou de verdade. Então, nós costumamos pensar dessa forma, mérito. Ele merecia ser atendido. Eita, guarda isso. Paulo pede a Deus para livrá-lo, mas o que a gente vê é Deus agir de uma forma diferenciada. Não é diferente, mas diferenciada naquilo que ele pede, não é? Por quê? Porque a gente acha que Deus tem que nos livrar todas as vezes. Ele só é Deus se me livrar. Por que Deus não me livrou? Porque não era para livrar. Então você só vai amar a Deus se Ele te livrar todas as vezes. Isso é criancice, isso é infantilidade. E aí o que nós vemos aqui é a resposta de Deus sendo diferente. 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9, ele diz: minha graça te basta. Eita, eu sou suficiente para você viver essa situação. Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo não orou? Orou. Irmãos, ele estava em pecado? Não. Mas Deus não atendeu. Não atendeu aquela oração de forma que nós achamos que ele deveria atender, ou na forma esperada por nós. Mas o que a gente vê é que essa fraqueza aqui, não é falada no texto, nessa situação, foi o palco, irmãos, para o poder de Deus agir sobrenaturalmente a partir dali, Paulo viver situações e vivências, experiências com Deus extraordinários. Uma das coisas que nós vemos é a experiência da dependência. Eita, Jesus! Paulo aprende a viver verdadeiramente a força que vem de Deus, não a dele. Agora, para e pensa. Ele não estava vivendo mais da própria força dele, nem da capacidade dele, porque nós sabemos que ele passa a dizer o quê? Que ele se orgulhava das suas fraquezas, porque sabia que nelas, nesse momento de fraqueza, é que o poder de Deus, o poder de Cristo, se manifestava plenamente. Irmãos, sabe quando você e eu dizemos: Senhor, não sei mais o que fazer. Agora chegou a hora do milagre. Porque agora não somos nós, a gente não acha que merece nada, não tem mais o que fazer. Agora é só Deus. E é o momento que Ele age com poder de forma gloriosa.
Deus vai mostrar, irmãos, outra coisa que aprendemos é que Deus vai mostrar para a gente que a gente não vence só da maneira que a gente acha que tem que vencer. Existem várias maneiras para vencer uma situação. E aqui ele está mostrando uma dessas. Confia em mim. Eu sou maior do que as suas emoções. Eu sou maior do que você acha que pode aguentar. Não aguente em você mesmo, aguente comigo, aguente em mim. Use da minha graça, da minha capacidade em você para viver o extraordinário. Não como uma criança mimada, que acha que tem que fazer do jeito que tem que fazer. Nós precisamos abrir o entendimento, irmãos, a respeito da graça. Graça é suficiência, é algo extraordinário da parte de Deus. Porque nós não somos suficientes. A nossa, ou que nós achamos que na nossa autossuficiência, vamos estar sempre impedindo a suficiência de Deus de agir por nós. Nós vamos estar sendo impedimento para a graça de Deus quando tentamos fazer na força do nosso braço. A minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta, a minha graça te basta. Deus está dizendo, a minha graça é suficiente para o que você precisa para viver. A minha graça é suficiente. Extraia da minha graça, ao invés de extrair dos seus braços, ao invés de extrair das suas emoções, ao invés de extrair do que você sabe fazer mentalmente, ao invés de extrair do que você aprendeu na escola, do que você aprendeu, nessa situação é a minha graça, a minha graça, a minha graça. Porque a autossuficiência que nós vemos aqui, ou os próprios esforços, é isso. É se manter na lei. É se manter, irmãos, em religiosidade. É se manter na esfera do merecimento. Eu faço por merecer. Poxa, mas eu prego tão bem. Poxa, mas eu sirvo na igreja de segunda a segunda. E daí? É privilégio. Como nós ouvimos ontem, só os levitas serviam ao Senhor. O resto do povo, não. Agora todos nós podemos servir. Então é privilégio, é honra viver nessa graça, ou dessa graça, o poder que é dado a nós para realizar, para fazer. Chega de mentalidade de merecimento para com Deus. Por quê? Porque a mentalidade de merecimento anula o que a graça pode fazer por você e por mim. Nós precisamos desfrutar dessa graça poderosa para não vivermos condenados, para não vivermos culpados, para não vivermos inseguros a respeito do que Deus pode fazer quanto à nossa própria natureza. Nós temos a natureza divina agora, irmãos. Aleluia. Eu sei que não está tendo muito aleluia e amém, mas é verdade do mesmo jeito. Está salvando a sua vida para uma semana que você não sabe o que vai enfrentar, mas você vai lembrar, a graça de Deus me basta. Ela é suficiente para esse momento. Então eu vejo aqui, não é, pensa, quantas vezes você fez coisas extraordinárias por alguém e foi traído? Se você não pensar que a graça te basta, você se frustra e para a obra. Aleluia! Aleluia! A graça é suficiente. Romanos 5, verso 1 diz, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso à fé e a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Paulo ouviu, irmãos, exatamente o que ele precisava ouvir para aquele momento. Ele não ouviu a quem e nem além, ele precisava. Pensa num homem acostumado a lidar com força. Não está do meu jeito. Pá! Aí é cristão. Pega o cristão e joga na cova do leão. Ele fazia na força daquilo que ele sabia. E ele estava ouvindo agora. Ei, é muito mais do que eu. É muito além de mim mesmo. E eu tenho o que é além de mim mesmo. Quando eu não posso, quando eu estou fraco, ainda assim eu posso dizer, eu sou forte. Eu sou forte, eu sou forte. Irmãos, não se entregue aos sentimentos. Eles são bênçãos, são. Não se entregue às dores. O Senhor dizendo a respeito da a minha graça te basta, Ele está dizendo, a minha graça é suficiente para o que você precisa. Não se entregue à frustração, não se entregue às suas dores, não se entregue aos seus medos, não se entregue à revolta, mas se entregue à minha graça.
Permita que a minha graça seja suficiente para fazer em você, por você, para que você não desista do motivo para o qual você foi remido, redimido, e para aquilo que Deus tem para fazer por você, em você e através de você. Aleluia! Graça é capacitação, até para você e eu confiarmos em Deus. Aleluia! Estou começando a encerrar, meu irmão e minha irmã. Graça é capacitadora, como nós vimos, ela educa, ela dá ou traz o cuidado, não é? Quanto à graça radical, cuidado com a tal graça radical. A ideia da graça radical é a seguinte: perdão é imediato e completo. E não exige nenhum tipo de atitude minha ou sua para viver mudança. Isso é mentira de Satanás. Isso é filosofia vã. Isso é ideologia de homens e de demônios para manter as pessoas cativas. O que diz a graça verdadeiramente transformadora, é que nós temos capacidade para viver de acordo com os princípios divinos, vivendo o melhor de Deus, vivendo para aquilo que fomos chamados, uma vida de santidade e transformação, para atrair outras pessoas à vida eterna. O que é a graça? Algo que eu li e pulou para o meu coração. Graça é o antídoto contra o pecado. Uau! Aleluia! Aleluia! John Wesley, na hora eu pensei, eita, esse pastor... Oh, aleluia! O pastor vai estar lá, vai adorar eu citar John Wesley. Ele gosta, pastor Zenilton. John Wesley diz que o evangelho pregado sem arrependimento não é evangelho. Aleluia! Acho que você já citou isso uma vez, Douglas. Porque essa é a verdade, irmãos. Nós precisamos entender que errou, tem que se arrepender. Não tem essa. Aleluia! E a aplicação prática? Tem como aplicar a graça na nossa vida? O que eu faço? Esse é o momento. Hoje é o dia de nós refletirmos sobre a nossa vida. Não é fazermos aí essa autoavaliação. Não avalie o seu vizinho, porque não importa. O seu vizinho, a graça é para você. Ah, mas e a graça? Problema dele, não importa. Avalie-se você, autoavalie-se você, reflita sobre a sua vida. Para quê? Para que você possa entender quais são as áreas específicas, e eu preciso fazer isso também, que precisam de mudança, onde eu posso buscar da parte de Deus a capacitação de Deus. Veja que Salmos, no capítulo 138, versículos 23 e 24, diz: sonda-me, ó Deus, e conhece, porque Ele conhece o meu coração, prova-me, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, guia-me pelo caminho da eternidade ou para a eternidade. Aleluia! Irmãos, graça é isso, é essa mudança de comportamento. Crendo nela para capacitar a cada um de nós nesse caminho de transformação. Essa é uma prática que exige perdão. Assim como fomos perdoados, nós precisamos viver em perdão. Precisamos viver em atos de bondade. E a bondade, irmãos, tem em si a benignidade. Não adianta você ser bom sem ser benigno. Fruto do espírito humano recriado. Porque senão você dá uma cesta básica para alguém e diz assim, dei uma cesta básica, mas pelo amor de Deus, né? O chefe dessa família tinha que trabalhar, tomar vergonha na cara. Isso não é benignidade, você anulou a bondade. Foi só um ato. Foi só uma ação. Mas não existe a atitude. E a graça não está operando. Aleluia! Nós não podemos transformar bênção em maldição na vida das outras pessoas, como não queremos que isso aconteça na nossa própria vida, amém? Você está sendo abençoado? Estou te ajudando aí para o céu, tá? Eu sei que não tem glória. Queria tanto nessa manhã de domingo que Deus passasse a mão na minha cabeça. Então, Ele está dizendo, a minha graça te basta. Nada falta para você, porque você tem em mim. Aleluia! Então, é a prática que nós temos que viver continuamente para o nosso crescimento. Você pode se colocar de pé? O grupo de Ministério de Música pode me ajudar? Aleluia! Eu gostaria exatamente que nesses minutos aqui, que o grupo de música, Ministério de Música vai estar tocando, nós possamos refletir, analisar mesmo sobre as nossas vidas em Deus, não é? O que nós estamos mostrando para Deus? Que nós somos merecedores?
Senhor, eu venho na tua casa todo dia. Eu limpo a tua casa. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço rema. Eu isso, eu aquilo outro. Isso é troca de favor. A gente fazia isso com o diabo. Com Deus, não. Com Deus existe a graça. Amém? Então, nós precisamos confiar que a graça basta. Feche seus olhos. Aleluia. Você já tinha algum louvor para esse momento? Aleluia. Eu ia pedir, mas aí como eu não tinha falado nada antes, aleluia. É o Espírito. Ele une os nossos corações, pensamentos. Aleluia. Feche seus olhos. Reflita agora exatamente sobre esse tempo, não é? De crescimento espiritual. Analise aí se você tem feito algum tipo de barganha com Deus, mostrando para Ele o quanto você tem servido, o quanto você tem sido fiel e leal. Apenas seja, irmãos. E a graça capacitadora, a graça que é abundante, a graça que é a suficiência de Deus na sua vida, vai estar operando. Agradeça a Deus nesse momento, se coloque diante dele, abra o seu coração para aquilo que você ouviu e peça a Ele: Senhor, me mostra no que eu posso entender melhor sobre a tua graça para viver nesse tempo a transformação e o crescimento